Vamos lá, segundo bloco da nossa aula 16, continuando aqui com a responsabilidade civil e os 4 elementos do dever de indenizar. Já vimos o fato, que é a conduta ilícita, a ação ou a omissão que quebra um dever jurídico. Já falamos do dano, que pode ser material, e dentro do dano material, dano emergente, lucro cessante, ou que pode ser um dano moral, quando a coisa atingida, o bem jurídico atingido, não for algo patrimonial, mas algo extrapatrimonial, a exemplo do que vimos dos direitos da personalidade. Falamos do nexo de causalidade, a relação adequada entre fato e dano, causa e consequência. E vimos, no final da semana passada, a culpa. A culpa, na responsabilidade civil subjetiva, é a culpa em sentido amplo, lato sensu. O que é a culpa lato sensu? Vamos ver agora. Bora aí dividir a tela aqui com vocês. E tá aí. Culpa. A culpa em sentido estrito, ela seria a negligência, a imprudência e a imperícia. Ah, eu nunca entendi a diferença de negligência para imprudência. Fácil. Negligência é sempre uma omissão. É um deixar de fazer quando você era obrigado a fazer. Então, omissão de socorro pode ser. O camarada é médico num posto de saúde, ele não está lá para atender as pessoas, e em virtude disso, alguém chega lá machucado, tem uma complicação e pior fica. Então, a responsabilidade nesse caso é por negligência, um deixar de fazer quando você era obrigado a fazer. A imprudência é diferente. A imprudência é fazer algo sem tomar o cuidado necessário, sem observar algum procedimento. Então, por exemplo, carro. Se você é motorista de alguém ou de alguma empresa, e aí você vira e fala, não, aconteceu um acidente porque o pneu estava careca. Então, a empresa foi negligente em não fazer a manutenção do pneu, ou, na verdade, a conduta parte de uma negligência do motorista, que deve conferir sempre a condição do veículo, e se ele já sabia que o pneu não estava em boas condições e ainda assim ele se dispõe a dirigir, ele passa a ser imprudente. Ah, mas o patrão mandou. Está com isso tudo documentado? E ainda que você tivesse, seria uma ordem ilegal, seria uma ordem ilícita mandar dirigir, mandar conduzir sem a condição de segurança. Quem dera a prática fosse tão bonita quanto a teoria. E a gente tem mais um elemento da culpa em sentido estrito, que é a imperícia. O artigo 186, ele não fala da imperícia. Ele fala da imprudência, ele fala da negligência, mas da imperícia ele não fala. Vocês vão aprender imperícia um pouco mais para frente, vocês vão aprender imperícia também na doutrina. E a imperícia não é não saber fazer algo. A imperícia é a falta de aptidão técnica para o desempenho de alguma função. Então, se você é médico, mas por algum processo disciplinar você teve aí o CRM cassado, e você não pode mais exercer o seu ofício, e você ainda assim continua atuando, por exemplo, como cirurgião, mesmo sem estar habilitado para tanto, não significa que você perdeu os seus conhecimentos como médico, não significa que você deixou de ter habilidade como cirurgião. Mas se você continua operando, realizando cirurgia, não estando habilitado para aquilo, qualquer coisa que der errado, eu não preciso discutir se você foi negligente, se você foi imprudente, que eu vou falar que você foi imperito. Contei na semana passada do camarada aí que certa vez me acertou com o carro dele e ele não tinha carteira de motorista. E por mais que num primeiro momento quem tivesse errado na situação era eu, no segundo momento a gente consegue ter aí uma concorrência de culpas. Por um lado, a minha imprudência de não ter respeitado o cruzamento. Por outro lado, a imperícia dele de estar dirigindo sem carteira. Nem dirigindo ele não poderia estar. Então, se isso não exclui
a responsabilidade pelo menos divide a culpa entre as partes, e a gente também vai falar disso mais para frente. E a culpa em sentido amplo, além das 3 modalidades que ela tem em sentido estrito, ela abarca também o dolo. O dolo aqui, falando mais uma vez, não é o vício, o defeito que a gente viu quando falamos de negócio jurídico. Não estou falando aqui do artigo 145 do Código Civil. Eu estou falando do dolo que mais se aproxima com o direito penal. A intenção em causar o evento danoso, a intenção de prejudicar alguém. Então, em certas situações, por exemplo, do trânsito. O camarada foi negligente. Negligente no trânsito, como assim? Ele acertou alguém, machucou alguém e não prestou socorro. Sim, ele foi negligente. Ele deixou de fazer algo quando ele deveria ter feito. Mesmo que ele não tenha sido o culpado. A vítima atravessou fora da faixa, o sinal estava aberto para o carro, a vítima está toda errada. Mas a partir do momento que o condutor acertou ela, ele tem a obrigação de prestar socorro. Ele não é obrigado a mexer, porque é perigoso, tem a coluna, pode piorar o estrago, mas pelo menos chamar ajuda, chamar o SAMU, ele é obrigado a fazer. O que seria um condutor imprudente? Dirigir com excesso de velocidade, dirigir embriagado? Vamos ver se ele está sendo imprudente ou se ele está agindo com dolo. Não, com dolo não. Ele está bebendo por beber, ele não está bebendo para machucar ninguém. Calma que a gente vai ver que o direito penal contribui muito com a gente quando estamos estudando sobre o dolo. O que seria um motorista, um condutor imperito? Sem habilitação ou com a habilitação vencida, cassada, suspensa. Qualquer coisa nesse sentido, o direito de dirigir suspenso. Então, o dolo aqui é a intenção de causar um prejuízo. No trânsito, isso é muito difícil, né? Como é que eu vou falar que alguém quis machucar o outro? Ele quis machucar porque ele atropelou, deu ré, atropelou, deu ré, atropelou, deu ré, fez isso 20 vezes. Provavelmente ele agiu com dolo e está querendo matar. Mas você não vai encontrar isso no dia a dia. Entretanto, no direito penal, eu tenho a figura do préter-dolo e da culpa consciente. São fenômenos diferentes. A culpa consciente, ela não deixa de ser culpa. Mas a culpa consciente é um excesso de confiança. Você, no teu íntimo, você acredita que aquele resultado danoso jamais vai acontecer porque você é bom demais. E no préter-dolo? No préter-dolo, queria eu poder falar um palavrão aqui, que eu explicaria muito bem o préter-dolo com um palavrão. Se eu pudesse aqui falar que o préter-dolo é o foda-se, eu falaria. Porque não quer dizer que você acredita que o resultado não vai acontecer. É diferente da culpa consciente. No préter-dolo, você assume o risco. É o dolo eventual, lá do artigo 11 do Código Penal. Você tem uma previsibilidade objetiva do resultado danoso. Você sabe que o evento danoso pode acontecer e na culpa consciente você acredita que aquilo com você não. E no préter-dolo você está pouco se importando se vai ou não vai acontecer. Então o dolo é a intenção de produzir um resultado danoso ou assumir o risco em produzi-lo. Quem gosta muito dessa tese é o Ministério Público, inclusive para acidentes de trânsito quando o condutor, o autor do evento danoso, ele está embriagado. E não sendo ele um alcoólatra, um doente, é mais exemplo clássico, né? Foi na balada, tomou todas, daí pegou o carro, saiu dirigindo e atropelou alguém. Todo mundo sabe. É objetivamente previsível. Quantas campanhas de conscientização já foram lançadas nesse sentido? Se beber, não dirija. Por quê? Não adianta falar. O reflexo diminui, o álcool altera os reflexos. Então, a partir do momento que você bebeu, voluntariamente bebeu, tomou todas, sabe que no Brasil a lei seca, o limite de álcool que é permitido dentro do sangue é mínimo, é mínimo. Se bobear, um bombom de licor
já faz você reprovar no bafômetro. E aí você vai lá e toma uma cerveja. E aí você vai lá e mistura com uma caipirinha. E aí toma com vinho. E toma com isso. E toma com aquilo. E você, não, daqui até lá em casa é pouquinho, esse horário da madrugada não tem muito movimento. Meu amigo, você não quer atropelar ninguém. Mas você está assumindo o risco de tudo que você vai fazer atrás do volante. Então, para esses casos, o Ministério Público, inclusive lá no direito penal, se você atropela e mata alguém, o promotor de justiça não vai te processar por um homicídio culposo, não. Ele vai carcar um homicídio doloso em cima de você, por conta da teoria do préter-dolo, que também vale a pena vocês estudarem mais sobre ela. Não faltam boas fontes sobre o assunto. E agora sim, depois dessa introdução na nossa matéria, na minha matéria favorita, vamos à base legal, porque o nosso direito é positivado. Vocês não podem esquecer isso. Nada que eu estou falando com vocês é achismo. Existe um embasamento legal. Tudo que vocês forem fazer, juridicamente falando, procurem um embasamento legal. Que seja um relatório, que seja uma petição, que seja um recurso administrativo, judicial, mas sempre tem uma base legal. Sempre tem uma doutrina falando daquela lei. E sempre vai ter algum julgado, algum precedente daquele assunto, ou maior, uma jurisprudência, dependendo, uma súmula. Então, apresentem um serviço completo, bem embasado, bem fundamentado, mas sabendo que a fonte primária é a lei. E aonde é que está a fonte primária, a lei, no ato ilícito? Temos lá o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. No caderno de vocês aí, nessa palavra voluntária, pode sublinhar, puxar uma setinha e colocar dolo. No código não pode fazer isso. No código é considerado como cola. No caderno de vocês, maravilhoso para estudar. Negligência ou imprudência, vocês marcam como culpa, em sentido estrito. E pode colocar até entre parênteses, mas a imperícia que eu expliquei ainda agora. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, a gente falou do dano moral. O dano moral, por exemplo, na situação lá da festa de formatura que vocês não tiveram baile. Teve dano material? Teve. Vocês pagaram e não receberam o serviço. Mas esse dano material talvez, e certamente, é pouco perto do constrangimento que vocês passaram. Os exemplos que eu falei na aula de hoje, o artigo 1566 do Código Civil, junto com o informativo 522 do STJ, o cônjuge traído, o que ele sofre é um dano moral. Criar o filho de uma outra pessoa, acreditando que é seu, ser contaminado por uma doença sem cura, como é o caso da AIDS, e qualquer outro que aqui encaixe. Eu não estou falando de dano material, eu estou falando de um dano moral. Ainda que exclusivamente moral, não teve dano material nenhum. Mas o dano moral é por si só indenizável. Quando você tem o seu nome negativado indevidamente, a conduta ilícita, não é negativar alguém que está devendo, é negativar alguém indevidamente, alguém que não deve. Porque não pediu o serviço, porque já pagou a conta por isso ou por aquilo. Se o nome dele for negativado indevidamente, ele faz jus a uma indenização. Não é uma indenização para ele ficar rico, para ele ficar milionário, mas é algo que, no mínimo, compense o que ele passou e que, no mínimo, venha a punir ou educar o agressor, o responsável pela reparação do dano. Então, vão pensando nesses exemplos aqui, que a gente tem muito para tratar. O que a gente falou da perda da oportunidade. Você não vai pagar um salário de juiz federal para uma pessoa que, apesar de ter boas chances de passar na última etapa, não pôde fazer aquela situação lá da lotação que atropelou o camarada. Pode pesquisar na internet, vocês vão achar a questão da OAB nesse sentido. Até é bom que você já comece a se preparar um pouquinho para a prova de vocês. O dano que ele sofre, sim, ele teve dano material. Despesa médica, despesa hospitalar, se ele precisar fazer fisioterapia, isso, aquilo, isso tudo é dano material. Mas o dano moral aqui, ele vem da teoria da perda de uma chance, da perda de uma oportunidade, que eu também quero que vocês estudem.
Inclusive, em relação a esse caso da lotação, quando vocês forem estudar na prova da ordem, vocês vão ver, inclusive, que dá para usar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que muitos alunos até já começaram a mencionar na primeira prova. Bacana, bom trabalho. Vocês vão ver que, inclusive, o CDC, no exemplo da lotação, ele é pertinente. Ah, mas o cara não entrou no ônibus, não pagou a passagem, ainda assim ele é consumidor? Sim, ele é consumidor não porque ele é um consumidor estándar, padrão, mas ele é um consumidor porque ele é uma vítima do evento. Então, ele foi sujeito aos perigos da relação de consumo, aonde a empresa de ônibus, a empresa de lotação, ela lucra com aquilo, e a gente vai aprender na próxima aula a responsabilidade civil objetiva, onde, no parágrafo único do artigo 927, responde-se, inclusive, independentemente de culpa, pela teoria do risco da atividade. Resumindo numa frase para vocês, quem tem o bônus, quem lucra, arca com o ônus, com os perigos da relação. Mas na próxima aula a gente explica isso melhor. E além do artigo 186, que já é um conhecido de vocês desde o período passado, outro ilustre, conhecido, que é o artigo 187, que é o abuso de direito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim, econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Exemplo aqui não falta. Alguém veio te agredir injustamente, partiu para cima de você, você se defendeu, deu um soco e quebrou o nariz dessa pessoa. Ela vai ter que gastar com remédio, com isso, com aquilo? Vai. Você vai ter que pagar por isso? A gente vai ver que não. Por quê? Porque você estava dentro do seu direito. Você exerceu uma legítima defesa. Mas coloca uma situação diferente. O camarada veio te agredir. E depois que você já conseguiu se defender, você já conseguiu imobilizar ele, você já conseguiu jogar ele no chão, inconsciente, tipo, você é ninja. E aí, você começa a bater no cara, espancar o cara. Ele inconsciente, até levar o indivíduo à morte. Esse excesso, ele extrapola a legítima defesa e transforma o ato em um abuso de direito. A gente vai falar melhor disso quando a gente vai falando das excludentes. Mas, enfim, voltando para cá, para o 187, eu tenho tantos outros exemplos. Lá no Instagram, procura em @professor Cícero Monteiro algumas postagens que eu fiz sobre liberdade de expressão contra o abuso de direito. Então, vamos pensar da seguinte forma. Liberdade de expressão. Num grupo de WhatsApp aí da turma, começa uma discussão acalorada. Alguns começam a falar mal do professor de Direito Civil, que deu uma primeira prova muito difícil, de arrancar o couro. E um santo, um aluno iluminado por Deus, vem em defesa desse professor e fala, não, gente, mas tudo que ele cobrou na prova, ele deu para a gente. Ele apertou um pouco mais a mão, cobrou um pouco mais, mas a gente ainda consegue recuperar, né? E aí alguém se revolta e começa a falar, não, você está errado. O professor pegou demais, pegou pesado demais. Até aí, liberdade de expressão, ninguém é obrigado a concordar com outra pessoa. O que não pode ter é o excesso. Ah, cala a boca, para com isso. Ainda é tolerável. Agora, quando começa a ter ofensa, e chama de filho disso, e chama de filho daquilo, e manda tomar naquele lugar, e manda tomar em tal lugar, ou isso, aquilo, e começa a chamar de imbecil, de idiota, disso, daquilo, aí já começa a ter um abuso na liberdade de expressão. A liberdade de expressão e o abuso de direito são um tema recorrente no direito. Imagine que, sim, homofobia é crime, comparado, inclusive, à injúria racial. Porém, você aí, pela sua convicção religiosa, você acredita que casal deve ser união entre sexos diferentes, o homem e a mulher. Deus fez assim. E você é contra o casamento ou a união homoafetiva. Opinião sua. Você pode até se manifestar nesse sentido, olha, com base no que está na Bíblia,
com base na literalidade da Constituição, com base na literalidade do Código Civil, eu acredito que o casamento é a união entre homem e mulher. É uma visão retrógrada? Sim. É uma visão ultrapassada? Sim. Mas você pode ter essa opinião retrógrada e ultrapassada. Agora, isso não te dá o direito de ofender quem tem a opinião diferente. Então, você falar que não concorda com o casamento gay, com a união homoafetiva, beleza. Problema seu, opinião sua. Certa, errada, sua. Agora, o que você não pode fazer é, para mim, todos os gays deveriam ser mortos, deveriam ser exterminados. Aí não, né? Aí você já comete o que o artigo 187 chama de abuso de direito. Você excede manifestamente sua liberdade de expressão. Enquanto você estava ali falando, olha, por uma convicção religiosa minha, eu não acho legal, eu não acho bacana, eu não acho certo. Até aí, liberdade de expressão. E mais do que liberdade de expressão, uma liberdade de ideologia religiosa até. Está sendo palco de discussão no STF. Os limites do crime de homofobia. A AGU quis explicações, quais são os limites, inclusive, da questão religiosa, apesar de que, para mim, está muito bem definido. Mas vamos pecar pelo excesso e vamos saber literalmente qual que é o posicionamento máximo sobre o assunto. O que abunda não atrapalha. Mas, voltando para cá e reforçando, a partir do momento que aí não, você já incita o ódio contra os homossexuais, que você já vem com um discurso de raiva, de ódio, que você incita palavras, que você extrapola o seu direito, aí, meu amigo, aí você vai cair no 187 e pode, na fúria do 927, inclusive, ser obrigado a pagar uma indenização por dano moral, por estar, inclusive, incitando esse ódio contra um indivíduo que, queira você ou não, é seu semelhante. Outra questão que a gente pode falar aqui, e apropriado em tempo de pandemia, é sobre o dano moral coletivo. Você tem a liberdade de ir e vir? Você tem. Você pode ir para qualquer lugar, a princípio pode. Mas durante a pandemia tem lugares que exigem o uso da máscara. Ah, está restringindo a minha liberdade de ir e vir. Nenhuma liberdade absoluta. Tirando a vedação contra a tortura e tirando a vedação contra a escravidão, nenhuma liberdade absoluta. Então você pode andar sim, mas hoje com a pandemia, em certos lugares você tem que fazer uso da máscara. Se você não está nem aí para a sua saúde, quanto mais você vai estar ligando para a saúde do outro. Mas o direito liga. Então também está lá no meu Instagram o caso de uma pessoa que sabia que estava com coronavírus, viajou com alguns companheiros sem avisar eles, contaminou as pessoas de onde ele chegou no destino da viagem, e a justiça condenou ele ao pagamento de danos morais coletivos. Viajar é ilícito? Não é. Agora, expor os outros à sua doença é. Então, nesse sentido, olha como a matéria ato ilícito, abuso de direito e responsabilidade civil é abrangente e não faltam exemplos de como nós encontramos o direito na rua. Então, várias situações que sim, eu posso e certamente vou trazer para a prova de vocês. E agora, as excludentes do ato ilícito. Não comete ou não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa, mas como eu falei para vocês, sem excesso. Ou no exercício regular de um direito reconhecido. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele vai deixar uma cicatriz em você. Ah, eu vou pedir dano estético. Não. Ele estava no ofício dele. Sim, violou sua integridade física, mas para salvar um interesse maior, então ele não vai responder por aquela cicatriz que ele deixou em você. O policial, quando prende alguém, o camarada está alterado, está noiado, está mais louco que o Batman, e aí você coloca a algema dele e joga no cofre da viatura, e o cara se debate, e o cara força contra a algema, ele vai machucar os punhos, ele pode se machucar debatendo na viatura, danificar a própria viatura, mas enfim. E aí depois o cara vai falar que foi o Estado que machucou ele? Não. Ali foi exercício regular de um direito. Pior, isso se não for culpa exclusiva da vítima.
a deteriorização ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Para entender esse inciso 2, para entender o inciso 1, eu peço que vocês procurem uma doutrina de direito penal. Excelentes doutrinadores. Rogério Greco, maravilhoso. Fernando Capês, adoro. Não faltam bons doutrinadores de direito penal. Dá uma olhada no inciso 1, o que o direito penal fala sobre legítima defesa. E no inciso 2, o que o direito penal fala sobre estado de necessidade. O que vem a ser esse estado de necessidade? Eu não estou repelindo uma injusta ameaça, mas pensa na situação. Na época das aulas presenciais, a sala de vocês, sei lá por que motivo, algum aluno ficou na hora do intervalo. Não quis ir para a lanchonete, não quis descer, não quis fumar um cigarrinho, não quis ir no banheiro. Ele ficou em sala e só ele ficou em sala. E sabe-se lá como a porta trancou. E pior ainda, por um problema na fiação, na rede elétrica, começa a pegar fogo e a sala está trancada, pegando fogo, e aquele aluno lá dentro. Dramático, né? Mas enfim, um exemplo dramático, exagerado, para entender fácil a matéria. Queridinhos, não dá tempo de procurar a chave, de chamar o chaveiro. O que a gente vai fazer conforme o inciso 2? Vamos arrombar a porta, vamos quebrar a porta. E não vai constituir um ilícito aquele dano ao patrimônio. Por quê? Não é um ilícito porque eu estou causando aquele dano, mas para resguardar um bem jurídico superior. E aí vem o parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornem absolutamente necessário. Mais uma vez, respeitando aqui o artigo 187, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo, sem excesso. Vamos arrombar a porta e arrombou a porta, acabou. Foi suficiente? Beleza. Não passa daquilo. Ok? Então, visto todos estes artigos, esta foi a nossa aula 16, o segundo bloco dela, e na próxima aula falaremos sobre responsabilidade civil objetiva. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Vamos falar do artigo 12 e do artigo 14 do CDC e ainda do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, já deixo esses artigos separados aí para a gente estudar na próxima aula, responsabilidade civil objetiva. Grande abraço a todos, fiquem com Deus